Bote na bino mukili mobimba. Boa tarde mundo inteiro. Ngai pasteur Edzinho Afonso. Eu sou pastor Edzinho Afonso. Nasa na sango kuna ibsa bino. Tenho uma mensagem para vos anunciar. Mais essa sango mususute. Não é uma outra mensagem. Zaka ka sango pobo yeba ke profeti oyo ya Nzambe azana mabele. É uma mensagem para saberem que o profeta de Deus está sobre a terra. Oyo tango na biso no nosso tempo. Alors na tango oyo biso tozali. Então no tempo que nós estamos a viver. Tozana profeti ya Nzambe oyo azali na mabele. Temos o profeta de Deus que está sobre a terra. Oyo ya geração na biso. Que é da nossa geração. Que profeta Kaku Filipe. Que é o profeta Kaku Filipe. Oyo azana nzela ya Mateus 25:6. Este que é prometido em Mateus 25 versículo 6. Apocalipse 12:14. E Apocalipse capítulo 12 versículo 14. Oyo monique termina ngai ezali ke oyo Nzambe azokozela epai na biso. O meu tema é o que Deus espera de nós. OK, Nzambe azozela biso pona ba bien te. O Deus não nos espera por bens. Nzambe azozela biso pona ba mayele te. Não nos espera por inteligência. Mais Nzambe azokozela biso através de un prophète. Ele nos espera através de um profeta. Oyo ya tango na bino no vosso tempo. Tomona que l'homme somo elekaki. Nós vimos que cada lote que passou elekaki na geração na mona profeta. Com a sua geração e com seu profeta. Alors chaque geração elekaka na profeta na. Então cada geração passa com seu profeta. Alors responsabilité oyo azana kati ya mabele. Então a responsabilidade daquele que está sobre a terra. Oyo azoko responsabilité Nzambe na mabele. Está responsabilizar Deus sobre a terra. Eza pena ba église te. Não são igrejas. Ba église Nzambe yebi yango te. As igrejas Deus não conhece. Mais Nzambe yebi un prophète. Mas Deus conhece somente um profeta. Kona nini prophète aza porte-parole ya Nzambe. Que um profeta é porta-palavra de Deus. Alors porta-voz. Nzambe akoki koloba penza Nzambe akoki koloba na ba mangomba te. Deus não pode falar através das igrejas. Asalaka pena nzela ba mikonzi te. Não opera através dos reis. Mais asalaka na nzela ya un prophète. Mas ele opera através de um profeta. Yango soko mona que le prophète oyo le prophète Kaku Filipe. É assim que vocês vejam que este profeta, que é o profeta Kaku Filipe, yende mutu amemi jugement ya tango na biso na mabele. Quem trouxe o juiz da nossa geração neste tempo. Alors soki vérité église eza awa na mabele. Então se a verdadeira igreja está aqui sobre a terra, mutu oyo amemi véritable église na mabele eza quem trouxe a verdadeira igreja sobre a terra é o profeta Kaku Filipe. Alors libanda ya prophète Kaku Filipe. Então, fora do profeta Kaku Filipe. Alors mwana Nzambe azate. Não filho de Deus. Soki yo osoko reconnaître que yo oza mwana Nzambe. Se você estás a reconhecer que tu és o filho de Deus. Esengeli yo ozala na lo ya prophète Kaku Filipe. Então você deve estar no lote do profeta Kaku Filipe. Yo sikombala moko. Então imediatamente você ekoyeba na ke yo oza mwana Nzambe. Vai ser reconhecido que realmente és um filho de Deus. Mais como yo soloba ke yo oza mwana Nzambe? Mas como é que você diz que és um filho de Deus? Mais yo oza na lo ya prophète Kaku Filipe. Mas não se encontras no lote do profeta Kaku Filipe. Eza compliqué. É complicado. Pona nini ke yo olobi ke ngana za mwana Nzambe? Você dizes que és um filho de Deus. Obeti tolo ke ngana na zape na mwana Nzambe ya solo. Que tu és verdadeiro filho de Deus. Mais tangu yo olobi ke oza mwana Nzambe ya solo. Mas quando você dizes que és verdadeiro filho de Deus, oza na lo ya prophète te. Não estás no lote do profeta. Est-ce que Nzambe oyo ozali ya mwana popi ou bien Nzambe pena oya Jehovah Jireh? Você estás é um Deus de boneca ou é Deus mesmo que é Jehovah Jireh? Alors yango boni temi oyo ezakuna. É assim que você vê o tema. Lakisa position na yo oyo ozali penza. A tua posição em que você estás. Pona nini okoki kokosa mutu. Porque você pode mentir. Okosi na ndengi nyonso. Pode mentir de todas as maneiras. Okoki kokosa ba fiel oyo za na bango. Pode mentir os fiéis que você tem. Mais okoki kokosa conscience na yo te. Mas você não pode mentir a tua consciência. Conscience na yo pena okoki kokosa yango te. E a tua consciência você não pode lhe mentir. Même conscience na yo. A tua própria consciência. Ekolobela yo penza. Vai te dizer algo. Ngana za libanda ya volonté ya Nzambe. Você estás fora da vontade de Deus. Pona nini le prophète oyo Nzambe atindi na mabele. Porque o profeta que Deus enviou na terra. Yo o reconnaître ye te. Você não lhe reconheceste. Yo omoni ye te. Você não lhe viste. Siko yo omoni ye te ndengi nini? Como é que você não lhe viu? Yo oza mwana Nzambe. Você és filho de Deus. Alors Nzambe akoki kosala na travers ya ba église te. Então Deus não pode operar através das igrejas. Ba église nyonso soko mona catholique yeba mista todas as igrejas que você ali. vê católica, kimbanguistas, na Branham, branamismo, nyonso tu todas libanda ya prophète Kaku Filipe. Profeta Kaku Filipe ezali ya diable. São do diabo. Pona nini ezali ya Por diable? que essas igrejas são do diabo? Esengelaki
era necessário. soki bana nzambe baza kuna na kati ya baeglise Se há wana filhos de Deus naquelas igrejas, esengelaki bareconnaître les prophètes tinham que reconhecer o profeta. yango omoni Samuel 1 É por isso que vejo no livro de 1 Samuel, Samuel 1 8 no livro de Samuel 1, versículo 8, 7 capítulo Samuel Samuel. 1 8 capítulo 1, versículo 8, 7 até o versículo 7, kuna alobi boye ele assim diz: nzambe asalaka à travers ya bamikonzi te Deus não opera através dos reis, mais nzambe asalaka à travers ya un mas prophète Deus opera através de um profeta. oyo azali ya ntango na E é o bino nosso tempo. roi Josaphat alobaki O yango rei Josafá dizia isso. alobaki bino Ele dizia que vocês bokumbisa nzambe na bino Jehovah Jireh devem glorificar somente vosso Deus. wana bokofuluka Assim vocês progredirão. bondima basakoli na ye Acreditam seus profetas. wana bokopambolama Só assim que vocês serão alobaki yango na abençoados. nzela ya un prophète Ele disse através de um profeta. alobaki yango na nzela ya eglise te Não disse para uma igreja. alobaki yango na nzela ya mutu moko Não te disse através de uma pessoa qualquer. nzambe akoki korevele mutu nyonso te na kati ya mokili ke arevele yeke nga Deus nzambe não ayebisaki pode nga boye revelar a todo mundo. Cada vem dizer que Deus disse-me isto, aquilo. libanda ya un prophète Fora de um profeta. meme nzambe arevelaki yo Mesmo que Deus te revele. alors soki eza prophète te mutu alobaki yango Se não é um profeta quem disse, eza nde demo mutu então arevelaki é um yo demônio que te revelou. omoni Estás a ver? mpona nini ke triki ya nzambe Porque o truque de Deus eza kaka na nzela ya un prophète só está no caminho de um profeta. prophète nde mutu azoya na pole na É mabele um profeta que traz a luz na terra. po ntango nzambe azomona ke mokili ezokende na kobunga Quando Deus vê que o mundo está a ir para a perdição, abimisaka un prophète ele suscita um profeta. prophète wana oyo abimisaka O profeta que ele suscita, aza na kaparcele ya prophète lokola Moïse ele tem capacidade como Moisés, abakuki Abacuque, bajeremi como Jeremias. eza na bakalite wana São aquelas qualidades. alors tous les prophètes Então, cada profeta azokoleka na lo na ye está a passar no seu lote. yango omoni ke É que você vê, na ntango oyo neste tempo, babranamise bakomi lokola os bamaboma branamistas tornaram tipo loucos. babranamise bakomi lokola donc bazokomprendre te eloko nini Os oyo branamistas não ezokoleka estão a compreender o que está a se passar. bango bakoki kokomprendre eloko ezokoleka Eles te não podem compreender o que está a se passar. mpo na nini babungi prophète ya Eles génération na perderam o bango profeta da sua geração. bazwi makanisi batie na prophète oyo akufa Pegaram seus pensamentos e colocaram num profeta já morto. alors soki oza na kati ya kare Então, se você está num carro, soko ozokotambola quando estiveres a andar, prudence na yo ekoki kozalaka na rétroviseur a tua te prudência não pode se encontrar no retrovisor. ok rétroviseur eza kaka mpo elakisaka yo eloko oyo ezoleka na nsima somente para te mostrar o que está a se passar atrás. mais donc pire nzela na yo Mas o próprio teu caminho eza vitre na é liboso para-brisa. alors vitre oyo ezali Então, a para-brisa de frente ezali le prophète kaku é o philippe profeta Caco Felipe. mais rétroviseur ezali Mas o retrovisor é... mpona ke makanisi na biso ezongaka ke baprofete ya kala mpe balekaki Nossos pensamentos devem voltar e que houve também profetas que já passaram. mais tokoki kotikalaka wana E não te podemos ficar somente ali. eza position ya bana nzambe Não é te a posição dos filhos. mwana nzambe esengeli olakisa position oyo Filho de ozali Deus deves mostrar a posição em que você é. yango ke É por isso okoki que kokosa conscience na yo não te podes mentir a tua consciência. baeglise oyo nyonso Todas estas igrejas, libanda ya profete kaku fora philippe do profeta Caco Felipe, bazoyeba pena ke toza libanda ya volonté ya que nzambe estão fora da vontade de Deus. po puiske tozosalila ye te Porque nós não estamos a servir il Ele, faut salila nzambe à travers ya deve prophète servir Deus no caminho de um mais profeta. okosalila nzambe te Não pode servir Deus na nzela ya yo moko através de si mesmo. yango moni babranamise É assim que vê os branamistas. babranamise bakomi bamisusu bakita na weste Os branamistas tornaram, outros vão no oeste, bamisusu bakita na sidi outros vão no sul, bamisusu bakende soki wapi outros vão não sei aonde, bazokokomprendre não te estão a compreender nada. eza ndenge É wana assim, mutu soki abungi quando uma pessoa perde, ezalaka ndenge é wana assim mesmo. akoki mpe kokutana na mutu Ele pode se encontrar até com alguém, ayebisi ye pena ke yo koto oyo so lhe komi dizendo que você aqui onde você já chegou, so bungi já deja estás perdido.
Donc na côté yo uti, onde você saiu, na côté yo komi déjà, onde você já chegaste. okomi déjà Já musika. estás muito distante. Ndengi mona ba É branamise. como os branamistas. Ba branamise bakimi, Os branamistas fugiram, bakomi déjà musika. já estão distantes. Mais prophète ayebisi Mas bango, o profeta disse côté oyo bino se bokomi, onde vocês já chegaram, bokomi déjà musika. já estão distantes. Po bino boza na loya branami Porque te. vocês não estão no lote do Branham. Bino boza na loya branami te pona Vocês não nini? estão no lote do Branham por quê? Pona nini branami alobaki yango Porque Branham me dizia que na 7 sel. nos 7 selos, Alobaki yango très bien. ele dizia devidamente, Na paragraphe 299. no parágrafo 299, Kuna amonaki yango ele viu ke amemamaki que foi elevado, likolo. foi elevado, Mais ntango amemamaki quando likolo, foi elevado, batiaki ye na esika moko boye oyo ezalaki likolo. foi colocado num sítio que estava muito alto. Mais ntango batie ye na likolo, Quando lhe colocaram num sítio muito na alto, mopanzi nango, ao seu lado, amonaki petit kapo moko ezalaki wana. uma pequena tenda. Na kati ya petit kapo wana ezalaki wana. Tenda, Alors amonaki carton moko ya moke ezalaki wana na mopanzi pequena nango. caixa ao seu lado. Mais na ntango amoni petit carton wana ezalaki na Quando viu mopanzi uma nango, pequena caixa ao seu lado, nsima nango amonaki mongongo moko boye ezokoyebisa ye. ouviu uma voz que lhe dizia. Mongongo wana eyebisi ye. Aquela voz dizia-lhe, Ebandi koloba epai ya Branham. estava a falar através de Branham, Ebandi koexplike ye. começou a lhe explicar. Eyebisi ye. Disse-lhe, Alobi ke après yo, depois da sua missão, après yo, depois eza na mutu mosusu há uma outra pessoa oyo esengeli aya, que é necessário vir, oyo esengeli aya koremplace yo. que venha te substituir. Pole wana eyebisi ye. Aquela luz disse-lhe, Esengeli makambo yango é necessário que estas coisas esalama lelo, têm que ser operadas hoje. mais esengeli makambo yango esalama lobi. E essas coisas serão para amanhã. Mais amonaki ke Ele viu que pole oyo ezalaki na liboso, aquela luz que estava a ele, on dirait badeviaki yango. parece que desviou-se. Alors amoni ke pole yango ebandi koyebisa ye. Porque aquela luz estava a falar com ele. Pole eyebisi Branham. A luz disse ao Branham, Alobi ke mosusu ekoki kosalama lelo, uma coisa pode ser operada hoje, mosusu ekoki kosalama mostrada hoje, lobi. outra pode ser mostrada amanhã. Mais makambo oyo nyonso eleki Mas awawa tudo que se passa cá, nakoki mpe nakoki mpe na koyebisa bino yango te ndenge ezaleli como vos dizer isto? mpo eza na langi nkoni. Porque estava numa língua desconhecida. Omoni yango, Está dizendo me esengelaki likambo wana ndenge eza boye lokola ezalaki na langi nkoni, como aquilo estava numa idioma desconhecida, esengelaki mutu mosusu aya korefere yango eske elobi nini. era necessário uma outra pessoa viesse explicar o que aquilo significava. Komu ngai Tsingi Como Afonso, eu tinha Afonso, nga naza bakongo, eu sou Bakongo, nayebi kimbundu te. não sei Kimbundu. Me mutu moko boye soko yebisa nga likambo na Quando kimbundu, alguém me falar sobre Kimbundu, nakokoka kokomprendre mpe na koexplike yango eu vou te. explicar aqui. Esengeli ye explike Ele ngai deve me explicar ke oyo yo olobi eza nini. que você está a falar é o que? Yango na makambo Branham E amonaki, aquilo que Branham havia visto, akokaki mpe na koexplike ele yango não te podia conseguir explicar, po ezalaki na langi porque estava num nkoni. idioma desconhecido. Esengelaki mutu mosusu aya koexplike makambo Era wana. necessário uma outra pessoa que viesse explicar aqui. Me Branham akomi ke Branham ye nde mutu aza koprepare épouse. Agora Branham, porque Branham é que está a preparar a esposa. Selo siko conscience, boto solo makambo ya A conscience. consciência, porque Conscience nós estamos a falar, conscience na que a yo tua esala. consciência deve trabalhar. Doto solo bapona makambo ya conscience. Diz a tua consciência deve trabalhar. Mpona nini okokosa mutu nyonso, Porque você pode mentir qualquer pessoa, me conscience na yo mas a okokosa tua yango te. consciência você não pode lhe mentir. Siko fo kotala sikoyo. Agora deves ver que Nani sikoyo aza épouse na kati ya babranamiste quem nyonso. é a esposa entre todos branamistas, entre os branamistas. Po bamisusu soki balobi ke Branham ye die. Quando outros dizem que Branham é Deus, Wana bamisusu balobi ke eza falso. outros dizem porque aquilo é falso. Bamisusu basoloba ke enlèvement se esalamaki Outros déjà. porque já o arrebatamento já foi ocorrido. Bamisusu balobi ke enlèvement nano esalami Outros te. dizem que o rapto ainda não ocorreu. Sikoyo na baoyo bazokondima 7 Agora, tonnerre. é aqueles que estão a querer sobre 7 selos. Na baoyo balobi ke tonnerre sans le révéler. Outros
dizem porque os trovões não são revelados. Nani aza epuzi kati na Então, bango? qual é a esposa entre eles? Ale bino sikoyo. Agora vocês, Selon nga komona. segundo o meu ver, Nga na moni bino lokola ndeke moko boye o aliaka basoso na eu vos mboka. vejo como aquele pássaro que come galinhas nas aldeias. Alors ndeke wana asalaka ndengi O nini? que aquele pássaro faz? Ndeke wana soki atikala na espace Se aquele pássaro fica num espaço, na mabela komata te, não vai subir, na likolo pa kokita também não te. vai baixar, Pona nini? porque Achaka basi mibale zemi. ele engravidava 2 mulheres. Alors esengelaka sikoyo Então era necessário, basi wana akokaki kotia bango na ndaku moko te. ele não podia conseguir de lhe meter na mesma casa. Asalaki siko ndengi O que nini? ele fez? Azwi mwasi moko atie likolo, Depois L'espace. pôs uma outra mulher no espaço, azwi moko atie na se. pôs outra mulher embaixo. Ye sikoyo atikali na Então position. ele ficou no espaço. Siko tango atikali na Então position, quando ficou no les espaço, tous les deux basi bazalaki na zemi. as 2 mulheres estavam concebidas. Alors, à la même temps, No mesmo tempo, mwasi oyo ya se aboti. aquela de baixo teve. Alors ye azalaki na espace. E ele estava no espaço. Ayoki ke mwasi oyo ya se Viu aboti. que a mulher de baixo teve. Tango asali abanda kokita, Quando fez quase começar a descer, mwasi oyo ya likolo abengi aquele ye. também no espaço lhe chamou. Ngape na Eu boti. também já nasci. Alors ndeke wana, Então aquele pássaro komona yimbi. aquele pássaro chama sério. Yimbi kaka. Ok. Alors ndeke wana Aquele pássaro chama-se. atikali na espace. Então ficou no espaço. Akoki kokita pa mwasi sete, Não podia descer na mulher da terra. akoki komata na mwasi likolo te. Não tem como subir na mulher de cima. Atikali kaka na Ficou likolo. somente no espaço. Ndeki branamise botikali. O branamismo ficou. Soit bozoko ko marcher bokende pa prophète kaku Philippe te. Ou mesmo, não estavam a conseguir de marchar para o profeta Caco Filipe. Na position obilo botikali ya Numa Branham, posição em que vocês ficaram no Branham. bokomi na désordre. Ficaram agora em desordem. Eza ndenge É wana. assim. Tangu mutu osoko tambula na ordre pena ya prophète te. Quando você não está a andar na ordem de um profeta vivo, Ba choque ndeza yangu wana. os choques são aqueles. Bokomi troublé. Você fica Bozo perturbado. comprendre lisusu Já não te. estão a compreender Eloko nini mais. oyo ezokoleka. O que está se Mais passando? mpona kozala bana nzambe, Agora, para ser filho de Deus, nasiri bozoko mona nga. acho que vocês estão me vendo. Alors papa nzau, Você, Papanzau, yo ozalaka papa na ngai você pena. foi meu pai. Toyebanaka na yo Nos bien. conhecemos devidamente. Papa Claude, Papa Cláudio, toyebanaka na yo você bien. nos conhecemos devidamente. Alors papa Etienne, O Papa Etienne, toyebanaka na yo penza nos bien. conhecíamos devidamente. Alors papa Jocelyn, O Papa Jocelyn, papa Tsungani. Papa Tsungani. Boza ebele na koki Vocês kokonte são bino muitos, penza são te. vários que eu não consigo de vos contar. Nga nazalaki na Eu bino. estava convosco. Nga natiki Eu bino. vos deixei. Nga nayambi prophète ya tango na Eu ngai. recebi o Oyo profeta do aza meu prophète tempo. oyo azoloba nga E é um nazoyoka. profeta que está a falar e eu estou a ouvir. Mais prophète oyo akufa te. Mas não é aquele morto. Ponyoka kufa. Porque uma cobra morta Aswaka lisusu já te. não pica. Eza pena c'est normal. Eza É c'est muito juste. normal e é justo. Eza likambo oyo okoki kolongola te. É algo que você não pode estirar. Okoki kobanda kotambola na nzela. Pode começar a andar no caminho. Ozotambola na nzela. Você pode andar no Ozotambola na caminho. nzela. Pode andando no caminho. Okutali na nyoka. Você encontra com uma cobra. Okomprendre te ke nyoka kota tie Você mutu não, vai- ayebi yango te. não entende onde que essa cobra meteu a sua cabeça. Okokomprendre te yo sote mbala Você moko. ainda pode saltar. Tango okosote boye. Saltares. Okoluka otelema. Vais quiser parar. Okoluka pena nzete. Vais procurar um Okolotiala pau pena position. para ver a posição Oboma ye. para lhe matar. Tango kosala boye. Quando fazeres assim, salaki na ya afinal, kufa. estava morta. Eza message oyo ya baprofete bakufa. É a mensagem dos Eza profetas mortos. eza message oyo bango bazalaki na São yango. as mensagens que eles tinham. Alors telema ke bango bakufaki Agora, déjà. como eles já estavam mortos, Message na bango ekufi as suas pensa. mensagens já passaram. Po mutu moko te oyo akoki korevele lisusu na tango oyo biso tozali. Já não há alguém que pode revelar no tempo que nós estamos. Aza lisusu te. Já não havia. Iyoka ndenge eza bakoki komema épouse te. Yoka não pode preparar a esposa. Ewadi Frank akoki komema pe Ewadi épouse Frank não te. pode preparar a esposa. Même baruti kasongo akoki komema pe Baruti Kasongo akoki pe komema épouse te. não pode levar a esposa. Épouse mutu oyo akoki koprepare A yango. esposa que deve lhe preparar. Eza prophète ya É Nzambe. profeta de Deus. Mpona nini épouse? Porque a esposa Épouse eza lokola mwasi moko oyo baprepare. é como se fosse uma mulher preparada. Nyonso kotikali épouse moko ya ndumba. Vocês ficaram como prostitutas. Songa siko na Agora conscience. volta na consciência. Meme mwasi oyo oza na ye na ndako. Mesma mulher que você tem em casa. Oyoka yeke akwei na mobali Você mosusu. lhe ouvir que adulterou-se com outro homem. Yo komona ngo ndenge nini. Como é que você vai sentir? Mwasi oyo oza na ye na A ndako. mulher que você tem em Yo casa. Branamise mwasi oyo oza na ye na ndako.
A mulher que estás com ele em casa. akwei na mobali Ele mususu adultera com outro homem. pe yo moni Você viu. yo so okwagiri ndengi Como é que nini você vai agir devant mwasi wana diante desta mulher? bongo sikoyo Agora, nzambe akotika bino ndengo wana Deus pode vos deixar assim? jehova jiri akotika bino ndengo Jeová wana pode vos deixar assim? yaza nzambe Ele é baprofeti Deus dos profetas. yaza nzambe Ele baprofeti é Deus dos profetas. abanda musala wana banda na tongo Ele começou no amanhecer, de manhã, titokomi na katikati ya até que nós estamos na meia-noite. ozomona osikona ntango oyo biso tokomi Agora, no tempo que nós estamos, tokomi na katikati ya butu estamos deja agora na meia-noite. me message ya branami etelemaki kaka na pokwa Agora a mensagem de Branham só levantaram lá no entardecer. na pokwa Só kaka estão lá no entardecer. conscience na bino esala A vossa penza própria consciência est-ce que trabalha mesmo. après pokwa ezalaka eloko nini Depois da tarde, que venha. zala pena na conscience Esteja après consciente. pokwa eza eloko nini Depois da tarde, que venha. me biso tozokomona na bumutu Mas boye nós estamos a ver assim Ah. nas vistas humanas. après pokwa Depois da tarde, tozokomona ke butufu eya nós estamos a ver que tem que a necessidade de vir uma meia-noite. mais après butu Depois da noite, tokoyoka pena ke soso akolela ouviremos que Toyoka o bango- galo vai cantar. basoso balobaka O galo vai cantar. eza na bamboka mosusu Outras aldeias kuna bazalaka na bamontre te não têm relógios. me bakendaka mosala na ntango oyo ya normal Vão no trabalho num tempo determinado. mpona ni soso mutu É alamusaka galo bango que eles fazem acordar. soso O agangaka galo grita. ntango agangi Quando o galo mutu gritar, wana azokomprendre a penake pessoa soso está a oyo entender que este galo ba 4h30 deja 4 horas e meia. alors fona prepare na Devo bima preparar para eza sair. ndengo É wana assim. nzambe akoki kotikala na posho kaka ya pokwa Deus te não pode ficar akoki somente kotikala no na posho ya entardecer. pokwa te Ficar somente no tarde. non nzambe fo Deus avancer deve avançar. ko message fo E a avancer mensagem deve avançar. branami ndenge eza a partir ya 1900 a partir ya 1965 Branham, a partir de 1965, wana pena mission na ye se a esilaki sua deja missão já tinha terminado. mais akumpriaki mission na ye na bato oyo azalaki na Mas bango ele cumpriu a sua missão com as suas pessoas. mais ntango ye asilisaki mission na Quando ye ele terminou a sua missão, esengelaki nzambe abimisa susu profete mosusu era necessário que Deus suscitasse um outro profeta. oyoyo akoya kozwa position ya bana nzambe na Este que virá mabele tomar a posição dos filhos de Deus sobre a terra. oyo akoya kobongisa bana nzambe Este na que virá mabele preparar os filhos de Deus sobre a terra. le prophète kaku Que é o Philippe profeta Caco Filipe. oyo aza na Matthieu Que 25 6 está prometido em Mateus 25, versículo 6 apocalypse e 12 Apocalipse 14 12, versículo 14. kuna nde esika bayebisi É biso lá onde nos disseram grand aigle a grande águia azwi mapapu ya petit aigle tomou as asas da grande águia, a esposa. akimi na yango na désert A esposa tomou as duas asas da grande águia e lhe permitiu voar até no deserto kokima fasi ya miso ya e nyoka fugir longe da face da serpente. siko eza nini O que significa? eza É révélation uma revelação, eza message é uma mensagem. siko yo okoboya yango mpo na Como é nini que você vai negar isto? ndeti yo okoboya yango mpo na Como nini você, como é que podes negar isto? okoboya yango te Não podes negar. alors soki ke yo oza mutu moko okoboya yango Se você é alguém que vai negar isto, yo ozolakisa semence oyo então você ozali está a mostrar a semente que você é. semence na yo eza ya A diable tua semente é do diabo. semence oyo oza nango eza ya A semente que diable você tem é do diabo. esengelaki nini Era necessário. soki ke ezalaki na position ya bana ya nzambe Se fosse a posição dos filhos de Deus, esengelaki bino mpe kuna bomekili na kobonza kuna tinham que manterem ali. me ntango bozotambola Agora, tambola quando estão andando, na babible na sa com as mapeka Bíblias embaixo do sovaco, ozwi mpe na bible otie na sa mapeka você ozotambola pega a Bíblia embaixo das axilas. ozokokomprendre mpe teke meme bible oyo natie na sa Esta mapeka Bíblia que eu tenho aqui embaixo do sovaco, eza mpe buku ya que baprofete também são livros dos profetas. ke na kati ya bible oyo ngai natie na sa Dentro desta mapeka Bíblia, esika baprofete nyonso é baleka lá onde todos os profetas me passaram. okokutana na mutu mosusu Mas pode se encontrar com uma outra pessoa azali mutu ya mangomba que é das igrejas. ntango yo obanda koteya ye Quando message você começar a lhe pregar a mensagem, okomona tete nga jésus kaka eu sou Jesus. me ntango okolandile na profondeur Quando lhe seguir na profundidade, ye ntango jésus azalaka na mabele ele quando Jesus estava sobre a terra, ye azalaka na lo ele até não estava no ya jésus te lote, não estava no lote de Jesus. omoni sikoyo bato nde bapedre ndati te na bango Como é que as pessoas perderam as suas identidades? mutu apedre A pessoa perdeu. ndeti nga na kati ya bilieti na É ngai como eu no meu na bilieti na ngai ntango bazwi yango pa O meu defa bilhete de identidade, quando defa, pega esse bilhete. defa mbala moko azotanga makambo eza na kati ya bilieti O na agente da ngai imigração estrangeira está a ver dentro do meu bilhete, está lendo. atuni nga eske yo kombo na yo nani Vai me perguntar como
como se chama? nga kombo na nga Tsingi Eu Afonso. sou Tingue Afonso. Tanga mbongo mama na yo nani? Quem é a tua mãe? Oh mama na nga ndenge sabo mama na ngai Suzana Landu. Porque a minha mãe é Susana Landa. Siko ye na bileti amona ke yo mama na yo ndenge sabo ye Makenda Mbiya Agora no Fanga. bilhete tem lá a tua mãe que Makenda Mbiya Fanga. Siko yo defa ko yebisa yo ni. Agora o que deve vai te falar? Defa ko yebisa yo ke awa yo oyebisinga likamu mususu. Deve vai te dizer que aqui você me falaste outra coisa. Me na kata bileti na yo. Teu bilhete, Namoni pena ke kombo ya mama wana o lobi. nome da mãe que você falaste. Eza yango te. Não é. Omoni siko esika ba brana mise Está vendo que bopete. os jornalistas perderam a sua identidade. Dobo tikali lokola ba ofele. Vocês ficaram como órfãos. Botikali sans Vocês position. ficaram sem posição. Bino bozoko yebisa ke na mangomba kuna ke bino bozaba ta mangomba. Vocês estavam falando os outros que vocês são das denominações religiosas. Biso tozaba Nós épouse. somos a esposa. Oh kasi tiko tangu bitangu ngana matina niveau. Agora, quando eu subi no nível Ya ko yeba prophétique ku de Philippe. conhecer o profeta Caco Filipe, Ngamba la moko na moni bino bozana bino kaka lokola ngulu zamba na ngulu eu mboka. vi agora que os das denominações e vocês são como um porco da mata e javali. Ozomona ngo Um javali com porco do bairro. Tá vendo? même ngulu zamba moni ya za O soin. javali que é porco da mata, você pode ver limpo. Omoni ngulu ya mboka asa Você vê o salite. porco do bairro que é domesticado, é sujo. Me comportement o baso Mas vivre o na ngo. comportamento que eles estão a viver Ezaka ka même é o mesmo comportement. comportamento. Ozomona yango. Tá vendo? Ndengi moko comportement ya bino ba brana É o mise. comportamento dos branamistas. Bokei bozoko gêner bozo Vocês gêner ba estão a mangomba. ignorar as igrejas. Mais awa biso Mas atanke biso aqui, tozaba disciple ya prophète Kaku Como Philippe. discípulos do profeta Caco Filipe, Tozomona bino kaka. estamos vos ver que Bozaka ka ndengi são moko. mesmo iguais. Bino nyonso bozaka ka guidé par diable. Vocês todos estão guiados pelo diabo Satanás. Diable kaka mutazo É kiye mesmo o bino. diabo que está vos guiando. Nde eloko nini asali? Agora o que ele fez? Akabuli bino kaka. Acabou de vos dividir. Akabuli bino kaka. Repartiu. Alazwika mulimo wana moko ya ye Colocou aquele diable. espírito mesmo do diabo Satanás. Ache bino. Vos meteu. Bobungi siko ke Vocês prophète. perderam o profeta. A prophète asana Que mabele. há um profeta na Ale terra. bino siko libande to na papa prophète Kaku Philippe. Agora vocês, para o profeta Caco Filipe, Bino siko bokomi na bino lokola apuki. vocês tornaram como um apuque. Apuki wana azalaka chef na Egypte. Um apuque era um chefe no Egito. Oh, yende mutu abandako nyokola bana Israel. Ele quem castigava o povo de Israel. Ndengi moko na bino. Como vocês hoje. Bino bozoko contredire Vocês estão a contradizer prophète Kaku o Philippe. profeta Caco Filipe. Bozoko yeba teke oyo prophète Kaku Philippe azoko Vocês lobezani. estão a entender o que o profeta Caco Filipe realmente está a dizer. Bozoko comprendre Vocês teke estão a compreender bomikitisa. que devem se humilhar. Esengeli bomikitisa. É a necessidade de se humilhar. Atanke boza bana nzambe esengeli bomikitisa. Como são filhos de Deus, então se humilham. Po bino bolobaka ke boza bana Vocês nzambe. dizem que são filhos de Deus. Bozalaka pena na position moko pe ya bana Vocês têm a nzambe. mesma posição que mostra, parece que são filhos de Deus. Botambolaka pena respect lokola ya bana nzambe Vocês andam penza. com o respeito dos filhos de Deus. Mais esengeli bolakisa semence o bino Mas devem bozali. mostrar a semente que vocês são. Mengase na lobaki yango Mas eu kuna. já falei ali, Okoki kokosa conscience na yo você não te. podes mentir a tua consciência. Yo okoki kokosa conscience na Você yo não pode te. mentir a tua consciência. Zonga pena normali mutu. Volta como uma pessoa normal Okanisa makambo oyo nga na lobi. para pensar o que eu falei. Menga makambo ona zoloba yango pamba As te. coisas que eu estou a falar não é vão. Bonga sena yambi deja prophète Porque ya eu tango na já ngai. recebi o profeta do meu tempo. Prophète Kaku Philippe. O profeta Caco Filipe. Bonga nazalaki na message ya tango ya pokwa. Que eu estava na mensagem do Me entardecer. namoni kaka ke pokwa ngo eumelaki Eu vi mutu que essa ezoya tarde te. estava demorando, não estava a vir noite. Nga nazalaki na posa nakende. E eu queria avançar. Bongo siko ndenge nini ka pokwa ngo Agora, como etelemi é que essa kaka. tarde vai ficar sempre aí parada? Siko nga pena nakomi na tango pena ya Agora, mima eu agora butu. cheguei na meia-noite, Pretongo ponetano. quase já para ir no cantar do carro. Osomona ngo Tá sikoyo. vendo? Siko bino botikali kaka na le position kaka yangwana kaka o bino Agora botikali vocês na ficaram ngai. sempre naquela posição. Alors papa nzau. Então, papanzau, Uza pena mutu moko malamu. você é uma boa pessoa. Esengeli komikitisa. Você deve se humilhar. Kozonga pena mutu. Voltar mesmo como Oyo pessoa. yo oza leader. Porque você é um líder. Yo oza leader na kati ya Você é um église. líder de uma igreja. Oza na liloba oyo okoki koloba. Você tens algo a falar na tua Beba igreja. o wana baza wana. E aqueles fiéis que estão ali Baza suna eloko ya koloba na já não bango têm te. nada a falar. Mais tango yo comprendre makambo nga na Agora, yebisi yo quando te. você não compreender o que eu estou a te falar, Ale semence na bango yo toujours ozolisa ngo kaka poison. então, a semente deles você continua a lhes envenenar. Yo kokataka ozoyebisa bango likambo penza oyo ekobikisa Você bango. está a pensar que está a lhes falar coisas que vão lhes salvar. Nzoka ozomema bango na lifelo. Afinal, está a lhes
lhes conduzir para o inferno. Yango Jésus Christ É alobaki isso que Jesus dizia. bana na ngai Os meus filhos bazokobunga na likambo ya kozanga koyeba. estão perdendo por falta de conhecimento. Yango wana bino babranamiste É isso que vocês branamistas, bino mpe bozokopedre vocês também estão perdendo na likambo oyo ya kozanga koyeba. numa coisa sem conhecimento. Mais eza foti na bino Mas não é te, vossa culpa. eza semence oyo eza kati na É a bino. semente que se encontra dentro de vós. Mais mosusu alobaka ke te ngai nayokaka te, Outro vai dizer que eu nunca ouvi isso, ngai namonaka mpenza não te. ouvi nada. Mais yango oyo bozomona Mas é isso que vocês estão a ver. okoki komona yango, Podes ver, okoki komona yango podes ver. nsima nango koloba mpena ke ya solo. Depois vai dizer mesmo é verdade. Mais luka siko oyeba Agora procura saber. mutu ntango bayebisi yo likambo, Alguém quando lhe falam alguma coisa, likambo wana ezala ya mabe, aquela coisa seja boa ezala ya malamu, ou má, esengeli omikitisa então você nanu, deve se humilhar primeiramente. oyeba nanu Procurar saber eloko nini oyo ezokotambola, o que está a se passar aí. obi eloko nini oyo ezokende O bien que te, não está andando bem. esengeli bomikitisa Então devem se humilhar. ntango omoni disciple ya profete Quando kaku vocês Filipe, verem discípulos do profeta Cacu Filipe, esengeli bosolola na ye na kimia então nyonso, conversam com eles normalmente. akolakisa yo mpe position nyonso. Ele vai te mostrar toda a posição. Mais ekoki kozala te ke Mas ntango não pode atelemisi ser yo que quando te manda parar, mpo ya kopesa yo identité na ele ye, vai te dar a sua identidade. ngai naza disciple ya profete kaku Eu sou Filipe. discípulo do profeta Ah, Cacu yo Filipe. komonaka te oyo bango te, Você verá, não, esse mais aqui não. esengeli nanu Mas omikitisa, primeiramente você deve se humilhar. oyoka nanu Ouça aí. avant ogir, Antes de você agir, esengeli yo omikitisa primeiro nanu, você deve se humilhar. po yo olobi ke oza mwana Porque nzambe, você dizeste que és um filho de Deus. mwana nzambe amikitisaka. Um filho de Deus se humilha-se. Mpo na nini? Por quê? Mpo na oyoka oyo balingi bayebisa Para yo, você ouvir o que querem te dizer. ntango bakoyebisa yo, Quando te falar, ntango bakoexplike yo, quando te explicar, atanke yo oza mwana e nzambe, quando que você és um filho de Deus, ekosenga yo kende então será necessário você ir. okei, Você vai, conscience na yo eke a tua kosala. consciência vai trabalhar. Eske makambo oyo bayebisi ngai Será que estas coisas que me falaram, eza reyele obie nini? será que é real ou não? Mais yo mpe Ok, isso. okoprife yango E você pode ainda privatizar aquilo. mpo branamise oza deja oza na connaissance ya prophète, Porque você, como um branamista, já tem conhecimento de um profeta. oyebi ke prophète nani? Você sabe o que significa um profeta. Prophète na mabele Um profeta sobre a terra. ye mutu azoko responsabilité É nzambe na ele quem mabele. responsabiliza Deus na terra. Ye mutu azomema pole ya nzambe É na ele quem mabele, leva a luz de Deus na terra. ye mpe mutu aza porte parole ya nzambe na É ele mabele. que é a porta de voz de Deus na terra. Elobi nzambe, Quem diz Deus, elobi prophète, assim diz o profeta. mais elobi mangomba te. Mas não diz as igrejas. Bokompaye langage bien. Entendam bem a minha linguagem. Elobi nzambe, Diz Deus, elobi diz prophète, o profeta. mais elobi mangomba Mas não te. diz igrejas. Dona mangomba boloba te ko Nas igrejas não Oh, me digam oh, que Nzambe azali. não, Deus existe. non 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 Não, non não, não, não. ntango na mangomba bozokoloba ke nzambe azali, Quando nas igrejas você está a falar que existe Deus. soki kaka owangani le prophète Se você negar seu profeta Cacu Filipe, seko sasumuna então você já não é filho de Deus. esengeli olakisa identité na yo. Agora há necessidade de você mostrar a tua identidade. Bino bakoki kokende lifelo te, Vocês não podem ir no inferno. ndeti papa nzau ndenge nayebeli Como yo, Papa Nzau, da maneira que eu te conheci. papa nzau okoki kokende lifelo Você não te, pode ir no inferno. koluka te ke Não procura que otongaka ndako wana ekoma começar a monene. construir aquela tua casa ficar grande. Ozomona ke ozalaki na 10 fiyeli, Você viste que tinhas 10 fiéis, okomi na 100 agora fiyeli, já são 100 fiéis. komona ngo saint esprit Não te. veja que aquilo é Espírito Santo. Eza diable mutu É o azokotambusa diabo que yo, está te conduzir. eza diable mutu É o azokomisa ndako diabo wana que está a monene. fazer engrandecer aquela Omoni casa. soki mutu adindi na Sabe mai, quando alguém se fundia na água? mutu ntango azodinda, Quando está infundiado? ntango mutu azodinda, Quando está fundido? ntango mutu Quando azodinda, está fundido? kodinda wana Da azodinda, maneira que ele vai fundir, mutu asekaka, a pessoa começa a rir. azoseka, Começa a rir. azoseka, Começa a rir. okamwa kaka limo, Vai assustar, só desapareceu. akufi E morreu. ndenge moko. É a mesma coisa. Ntango yo ozotonga eglise, Quando você está a construir, bafiyeli bazoya, os fiéis estão a vir. babie ezoya, Os bens estão a vir. yo ozoseka, Você está a rir. yo ozoseka, Estás a rir. libumu A ezotonda, barriga está a ficar grande. siko ndenge yo Agora, ozomarche, como na maneira que você está marchando, ozomona deja lifelo. você está a ver já o inferno. Mpo na nini Ok. ozotosa maloba ya Não nzambe te. estás a obedecer a palavra de Deus. Nzambe salobaki Mas Deus já disse profeti aza na mabele que há um profeta na terra, oyo ke ya Matthieu 25:6, que é prometido em Mateus 25, versículo 6. Apocalypse E 12:14. Apocalipse 12, versículo 14. Profeti O kabufi. profeta Cacu Filipe. Ezali Simon utoko te. Não é Simão Topo. Ezali Simon Padi Não é te. Simão Padre. Ezali pe kimbangiste Não é te. também Kimbango.
ezali pe tata honda Na te wewe papa honda. mais un prophète kaku Mas Philippe é o profeta Kaku Filipe. ngana kamwaka Eu admiro. bamisusu bazoloba Outros dizem, biso tozana baprofete na biso nós temos nossos ya profetas baafricain africanos. mais baprofete ya baafricain Estes profetas africanos, na quantité ya combien de prophètes na quantidade de quantos profetas? ntango nasali kalikili Quando fiz o cálculo, bazobima deja basisi já estavam saindo cerca de mais de 6. ngabi te Eu disse, não. nzambe atambusaka kaka Deus mokili conduz o mundo na profete moko através kaka somente de um soba profeta. oyo bakomi Agora, ebele estes já são muitos. moko nzambe ayebisi ye Outros, Deus lhe disse, ngulu kuna ngulu bolia te não se come porco. moko kuna nzambe Outros, Deus akoyebisa lhe ye disse que makaku bolia te não come macaco. eske makambo wana nzambe mutu Será que azorefele aquelas coisas yango todas Deus que está revelando? bamisusu ayebisi bango Outros lhes ke falaram, ndenge eza boye assim que vocês estão, soki bolingi bokota quando querem entrar na igreja, bolongolaka devem mapapa tirar chinelas. bamisusu ayebisi Outros lhes bango falaram ke ndenge eza que boye assim que estão, soki bokoti na kati ya eglise quando entrar dentro da igreja, fo bozala kaka ya kofukama devem estar só ajoelhados il faut bobima mpe kaka ya e kofukama devem sair também ajoelhados. me nzambe azokopesa bato bamarke ya Deus baposition ya ndenge está wana dar mpo na nini posições diferentes uns aos outros. Como? ozomona teke diable mutu Você não está azotambusa a ver que é bino o diabo que está a vos conduzir? bino boza na loya kati ya diable boza na loya do diable diabo, Satanás. diable mutu É o azokotambusa diabo que está a bino vos conduzir. diable mutu É o azokokomande diabo que está a bino vos comandando. diable mpe mutu azokosala ke É o bino diabo que boyeba está a teke fazer profeta com nzambe que aza na vocês não mabele entendam que há um profeta na diable terra. mutu É azobomba o bino diabo que está a misu vos cegar. mpo mosusu E porque alguns, mosusu azomonaka komi munene quando vejam que ele já está gordo, aza na responsabilité já deja na tem uma grande église responsabilidade na igreja, azotala mpenza ke ele bato vai oyo aza ver na bango que pembeni essas pessoas que estão a seu lado, siko azomona ele pena está andima le vendo que prophète agora kaku vai habilitar Filipe o profeta Kaku Filipe. ekosimba te Isso não vai dar. do azolinga akende lifelo ya Ele soni quer ir no inferno por vergonha. do azolinga akende kaka lifelo ya Ele quer ir no soni inferno por vergonha. me yo okoki kokende lifelo ya Você soni não pode ir no te inferno por vergonha. wana eza babien Aqueles materiel são bens materiais. ekotikala Vai nango ficar. me sikoyo yo ndenge eza boye okopesa nzoto na yo na bien materieli te teu corpo nos bens materiais. ominimize molimo Minimizando o Espírito de Deus. ozomona yango Está vendo? ndeti bamisusu milimo na bango sekufa deja As suas armas são mortas. alisaka nzoto Sua alisaka kaka nzoto Sua alimenta alisaka kaka Sua alimenta nzoto o corpo. molimo na ye A alisaka yango sua te alma não alimenta mais nada. setufa deja Já está abafada. mpo na nini Por quê? parce boreconnaître prophète ya ntango na bango te Profeta e do seu mais tempo. ntango boreconnaître Quando prophète ya vocês ntango na bino reconhecerem profeta do vosso tempo, esengeli é necessário bino bozala na lo ya prophète wana estarem no lote daquele profeta. esengeli bomikitisa É necessário vocês se mpo bino humilharem bozala na lo ya prophète para que wana estejam no lote daquele profeta. mpo na nini eza bien na bino Porque é bem para vocês. eloko oyo nzambe akoki kobombela biso Aquilo que Deus pode esconder para nós, eza kaka bokonzi ya kilikolo somente o reino dos céus. oyo nyonso tu etikali Isso tudo eza kaka mpo na nzoto é somente para o corpo. bon meme tolie Mesmo que comermos, meme tolati mesmo que vestirmos, alors o prophète kaku philipe soki tonéglige ye se nós kaka negligenciarmos o profeta Kaku Filipe, na likolo eloko na biso então já não ezali. temos nada nos céus. siko totala eloko nini Agora oyo vamos ver o que nós fizemos. tosala eloko O que te não estamos a na fazer kati ya nada. mabele awa yo oza Aqui na na terra orgueil você tem muito orgulho. ozotambola na Você vai cortège andando com cortejos. ozotambola na Você cortège anda com cortejos. otamboli na cortège Você anda com cortejos. oboyi komikitisa Não deva quer ya se muumbu ya humilhar nzambe diante de um escravo de Deus. me profete ya profete na mabele Mas o profeta de Deus na terra aza muumbu ya é nzambe um escravo de Deus. aye kosala mission ya Ele nzambe veio cumprir uma missão de Deus. eza oyo nzambe atindi E ye esta missão que Deus lhe mandou yango wana ye aye kosala é aquilo que ele veio fazer. me akoki kodeborde te Ele não pode desviar. il faut aloba yango Ele deve falar. yango oyoki le prophète kaku philipe É assim alobi que você vê o profeta Kaku Filipe diz, libanda na ye fora dele, baeglise nyonso eza ya todas as diable igrejas são redes de Satanás. ozomona yango Tá vendo? eza nini abimi hypocrite te Ele não saiu hipócrita. alobi mpena na verité Ele falou nyonso com toda a verdade dele. libanda na ye Fora dele, baeglise nyonso eza ya todas as diable igrejas são redes de Satanás. alors eza eloko moko Então, bocomprendre é algo que vocês devem oyo compreender. eza video ya lingala Esse aqui é um vídeo. bamisusu langi ezoboma bango Outros das línguas babranamise eles ebele estão mpenza ke langi ezoboma bango através da língua. asoka kokomprendre mpenza te Não estão a me entender nada. nzambe alobaka Mas langi nyonso Deus fala em todas as línguas. nzambe te azoloba langi Quando Deus nyonso está a falar em todas as línguas, ezosalaka mpona mutu nyonso está akomprendre a fazer para que toda pessoa possa compreender. mutu akoki kozala na difficulté te Uma pessoa não pode ter mutu dificuldade. akoloba te ko te nga na comprendaka Ele yango não pode te dizer porque não é muito yango ozomonaka nada. nzambe azoloba langi Deus está a nyonso falar em todas as línguas. yango ozomonaka video oyo biso tosala eza É ya assim que nós lingala estamos a fazer este vídeo pone fere kocomprendre para te fazer compreender okoyeba ke le para prophète ya nzambe que o profeta
profeta de Deus aza na kati ya mabele. está sobre a terra. Papa Claude Papa Cláudio, oza pena papa moko você é um tovandaki na pai yo. mesmo que ficamos juntos. Alors na tango oyo yo Agora neste tempo, neste momento, eza penza ngai eu mesmo oyo nga nazoloba na que estou yo a falar consigo. nakomikitisa Toda a nyonso. humildade. Alors ngai nakoki Então, kobeneficie lola te Eu não posso perder o reino dos céus. eyo ozala ndenge wana. Agora, eu não posso beneficiar o reino dos céus enquanto você esteja assim. Eza normali te. Não é normal. Po yo pe mutu oteyaka nga message ya tango Porque apokwa. você também quem me pregou a mensagem do entardecer. Alors nga pe naye kotrouve message ya Agora eu minwa também vim butu. descobrir a mensagem do clamor da meia-noite. Alors nga pe fona teya Eu yo. também devo te pregar. Comment que yo teyaki nga message ya Porque tango você me pregou apokwa. a mensagem do entardecer. Nga naye kozwa message ya minwa. Eu recebi a mensagem do clamor. Na teya yo te. Não posso te pregar. Komona nga ke naza Você vai ingrat. me ver que é um ingrato. Alors nga po nazala ingrat te. Não ser ingrato. Nga pe nateyi yo message Eu oyo nga também te nakutanaki na preguei a yango. mensagem que eu se encontrei com Mais ele. message wana nga nakutani na Mas a yango. mensagem que eu me encontrei com ele Na travers ya frère nga naza é na através ye. deste irmão que está comigo. Frère Francisco Miguel. O irmão Francisco Miguel. Aza mutu ya kibokolo. Ele é do Kibokolo. Toza pena batu pena ya village Somos natal da moko. mesma vila natal, ou da Alors, mesma aldeia. ye mutu ateyaka ngai message Ele quem me pregou a mensagem ya tango ya pokwa. do clamor da meia-noite. Mais pardon ya tango ya tango ya Do butu. clamor da meia-noite. Mais tengana ndenge eza boye. Mas assim que nós Ye estamos, bazalaki branamise. ele também foi branamista. Ye bazalaki Ele branamise. também foi branamista. Mais ye azalaki pe branamise ya doctrine différent na ngai. Eu também fui branamista de uma doutrina diferente com ele. Siko ndenge nini nzambe Agora, como é que este Deus, na kati ya lo ya profeti dentro do moko lote de profeta, bozala doctrine vão ter différent. doutrinas diferentes? Botala eloko wana. Vejam ainda bem isso. Bino boza bata profeti moko. Vocês são do mesmo profeta. Boza pena bata profeti São do moko. mesmo profeta. Mais boza batu moko ya doctrine Agora différent. são de doutrinas diferentes. Ozomona te. Está vendo? Bozo trouble mokili. Vocês só estão a perturbar o mundo. Donc bozo trouble Vocês mokili estão a perturbar o comprendre. mundo, não estão a compreender nada. Bozo kosa batu. Estão a mentir Donc as bino moko pessoas. boza pena na Vocês conscience. mesmos estão conscientes. Bozo kosa pena batu. Estão a mentir as pessoas. Papa note. Papa não tem. Na yebi pena kuna na Titanic esiko Eu sei que zali. você lá no Titanic, onde Nga você pena na está, zo yebisa eu yo. estou a te falar mesmo. Ngai tsinga fonse na zo yebisa yo. Eu estou a te falar. Que papa note. Papa não tem. Message ya tango apokwa E a sesila mensagem de déjà. entardecer já terminou. Eza suna tante. Já não há tempo. Ese expiraki Já déjà. expirou. Soki bileti Se o ekaluka. bilhete expirar, Esengelaki peno renouveler. você deve Soki renovar. eloko penza bebi. Se uma coisa já caducou, Esengelaki você kobwaka. deve deitar. Fo kobwaka yango Deve pena. deitar. Okoki kozala na yango susu Não te. pode estar mais com ele. Insiste lisusu Não te. insista mais. Alors, Então, papa Samina wa o kukungu. Papa Samuel não há cucumba. Alors, fo koyeba penza ke Você deve de saber que message ya tango ya a pokwa mensagem do entardecer expiré já déjà. inspirou. Ok. É isso. Alors, oyo pona ngai na yebisa bino. É isso que eu tinha para vos dizer. Merci mingi. Muito obrigado, Bandeko na ngai. meus companheiros. Amen. Amém.